Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 13 de novembro do ano 2000. O plano de Deus. Criados foram todos como primícias de Deus, e de seu poder foram derramadas muitas graças e muito amor, e usou de toda a sua misericórdia, dando a cada um que viesse nascendo o dom divino, para que pudesse encher a terra de bons frutos. Este foi o plano dele. Mas onde sempre cresce o amor, logo vem atrás o ódio. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Mas quando não há mais respeito, briga o pai, briga a mãe e brigam os filhos. E mesmo com toda a misericórdia que Deus vem dando, os próprios dirigentes da santa, bela e pecadora Igreja Católica não dão nenhum exemplo de vida. Então, não haverá mais paz. Ilustres irmãos conservadores, com a mesma medida que esses vêm medindo os vossos trabalhos, serão medidos. Então não liguem para eles e não os xinguem. A medida deles não serve para Jesus, pois o cálculo foi feito por Lúcifer, e este não tem mais o cordão umbilical que tinha da providência divina. Formaram então outro cordão para medir tudo o que podem para arrastar para o inferno. É por isso que eles condenam quem vier a se ajoelhar na frente do Santíssimo Sacramento, e os que dão direito de alguém se ajoelhar na frente de Jesus sacramentado são taxados como revolucionários. Isto porque suas teses são totalmente diabólicas. Este chefão propôs a todos que, se fizerem como ele quer, nada sofrerão com o que irá acontecer. Isto é na ideia dele. Um negro devastador fez esta aliança com os membros da santa, bela e pecadora Igreja Católica, que quase todos aceitaram a sua proposta, ficando apenas a minoria que Jesus e a Virgem Maria reservaram. Vocês, irmãos sacerdotes, ainda continuam ligados pelo cordão umbilical do Criador de todas as coisas. Vocês devem conservar isto, custe o que custar. Se tiverem que ser expulsos, não faz mal. O importante é fazerem sempre o agrado do Senhor, pois nada irá impedir de irem até o fim, visto que o Santo Espírito de Deus vos acompanha a todo momento. Na realidade, já é o que viria a acontecer para depois chegar o fim. Quando juntos estávamos, enquanto estávamos na terra, nós dialogávamos este assunto. Como seria no fim do mundo? Cada um de nós dava uma opinião com o que hoje já vem acontecendo. Desta geração, a maior parte já está comprometida. Então a violência vai se agravar cada vez mais, porque o demônio está com as rédeas nas mãos, isto é, se tivesse mãos, pois as dele são garras com unhas mais afiadas do que as de qualquer animal. Este fere a alma da pessoa e junto leva o corpo. Um animal, ou até mesmo milhões ganindo, não chega nem perto quando este solta seu urro, pois o dele é de estremecer toda a terra. Então, aí explode a violência. É um grito de guerra para com seus adeptos, para formar violência sem parar, pois seu desejo é ver sangue correr e gente ser esmagada e queimada viva. Mas esta loucura já está quase no fim e logo irá se acabar. Uma nova terra e um novo céu irão se transformar para todos nós. Conferir Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Que em breve juntos estaremos. João Evangelista. O plano de Deus.
Ilustres irmãos conservadores, com a mesma medida que esses vêm medindo os vossos trabalhos, serão medidos. Eles estão taxando que esse trabalho de evangelização é uma brincadeira, né? Muitos que acompanham essa obra, que já acompanharam essa obra, acham que isso aqui tudo é uma brincadeira. Não está levando a sério um trabalho desse. Mas não é que a gente cansa de falar, mas a gente às vezes desanima um pouquinho, né? Porque a gente fala, tudo aquilo que já está escrito. A gente vem batendo nessa tecla há quantos anos? O profeta ficou no nosso meio por 45 anos, né? 44, mas faltou pouquinho para completar 45. Falando sempre a mesma história. E por pouca coisa as pessoas se desviam, por pequenos detalhes vão se afastando. E a gente vem lutando. Jesus diz, não desanime. Não deixe de lutar por mim. A gente vai lutar até o fim. Mas por que as pessoas dão tanto ouvido para as coisas erradas, meu Deus? Por que fazem isso? Olha que os sacerdotes, né, Jesus tem tantas mensagens vem pedindo, né? Vocês, irmãos, aqui é São João Evangelista. Vocês, irmãos sacerdotes, ainda continuam ligados pelo cordão umbilical do Criador de todas as coisas. Vocês devem conservar isto, custe o que custar. Se tiverem que ser expulsos, não faz mal. O importante é fazerem sempre o agrado do Senhor. Os sacerdotes que estudaram tanto, né? Eu também não entendo, como dizia o pai, filosofia, teologia e mais outros estudos todos. Mas nesses estudos todos, quantas vezes eles devem ter estudado a vida dos santos? E todo santo entregou sua vida. Ele não se rendeu aqui na terra a qualquer ser humano para ir contra a vontade de Deus. Foi sempre contra a vontade do humano para servir a Deus. E o sacerdote, será que tem sacerdote que foi estudar para sacerdote forçado pelo pai e pela mãe? Será com a corda no pescoço, ou tu te forma sacerdote, ou então tu morre? Não foi, eu acredito que foi por vontade própria, né? No comecinho até pode ser que os pais vão incentivando, mas depois que vão pegando já uma certa idade, daí se escolheu ser um sacerdote, por que trair Jesus? Aqui nessa mensagem o São João Evangelista fala, porque deu ouvido ao inimigo, aceitar a proposta do inimigo. Falei aqui outro dia, ou foi na rádio, não sei, que o padre Juca lá, agora é Monsenhor, né, de Joinville, ele falou para o pai, isso lá nos anos 80, que Aristo, eu não assinei, mas os padres numa reunião que teve aqui tiveram que assinar um livro negro. O que era esse livro negro? Era essa mudança dentro da igreja. Estão mudando tudo, as pessoas dizem, em conversa com as pessoas aí através do celular, pelo WhatsApp, que conversam com padres, conversam com leigos, conversam com irmãos e irmãs, né, consagrados, não, eu vou seguir o caminho que está lá, mesmo que ele esteja errado, que é o Francisco lá, né, mesmo que ele esteja errado, mas ele é o dirigente, depois ele vai ter que prestar conta. Ora, meu Deus do céu, mas quem estiver junto vai prestar conta junto. Se ele está errando, então errando junto, como é que ele vai prestar conta? Jesus diz que no momento final, cada um vai ser responsável por si próprio. Eu não vou poder fazer nada pelos meus filhos, os meus filhos não vão poder fazer nada por mim, ou eu por vocês, ou vocês por mim. Cada um vai ter que responder por aquilo que fez ou deixou de fazer. Então, se estão enxergando que está caminhando errado, vai seguir porque é o dirigente? Então, se ele disser para as pessoas, se joguem num poço, vão se jogar porque ele mandou? Meu Deus, que cabeças fracas. Uma outra mensagem que Jesus diz assim, o profeta fala assim, Senhor, sei que não nos basta só crer, para mim nós devemos também agir e lutar com o trabalho que o Senhor nos deixou. Do nosso corpo devemos cuidar, para ter uma boa saúde, mas da alma, para mim, devemos cuidar muito mais, porque ela é eterna e o corpo já não o é. Por isso, Senhor, cuido muito para não ficar esperando sentado o seu retorno. Se eu não ajudar a evangelizar, como vou alimentar a minha alma? Sabe as palavras, né? Adianta ficar sentado, adianta só esperar. Então quer dizer que, como ele está lá no comando, as regras que ele ditar, eu vou aceitar porque ele está no comando. Assim é fácil. Então aceite as regras de Jesus, que ele é o comando máximo. Pegue a Bíblia e vai ver
Pegue a Bíblia e vai ver o que está escrito na Bíblia, se é a mesma regra que ele está impondo lá. A regra de Jesus é totalmente diferente. E aí sim, ele é o poder máximo. Ele é o chefe de tudo e de todos. Mas aí não querem, né? Porque não tem ninguém para vocês dar satisfação. É que para assumir um cargo como esse que nós estamos vivendo, trabalhando para Jesus, implica responsabilidade. E ninguém quer ter mais responsabilidades. As coisas vão se acabando aos pouquinhos, vai se esfriando e as pessoas vão aceitando. Como eu já venho falando em outras passagens, né? Outros programas da rádio, aqui no púlpito, daqui a pouco isso aqui vai parar, porque a gente vê que as pessoas estão desanimando, está esfriando, ninguém é obrigado a nada. Tanto vocês não são obrigados a fazer nada por aqui, como nós não somos obrigados a fazer nada para o lado de lá. Então, é uma troca, né? Vocês colaboram e a gente põe isso tudo a funcionar. Mas quando não existir mais isso, infelizmente tem que parar. Tirar cabelo de garrafa ninguém consegue, né? Então, infelizmente é assim. Sei que vou ser criticado, sei que já estou sendo criticado. Dizem que eu vivo pedindo dinheiro. Eu quero ver alguém me apresentar alguma coisa dizendo que eu estou pedindo dinheiro. Mas infelizmente esse maldito do dinheiro, sem ele ninguém vive. Então, quando não tem essa colaboração, infelizmente não dá para a gente retribuir para vocês. Me perdoem de a gente estar falando isso aqui no púlpito, mas depois eu não quero ser tratado de omisso, né? Que eu estava vendo as coisas caminhar de uma forma errada e eu não alertei ninguém. Então eu estou falando, por um tempo eu vou dar conta, mas se continuar do jeito que está, vai parar tudo. Aqui para nós não, graças a Deus, né? Nós vamos ter. Mas infelizmente, através de internet, através de qualquer outro meio de comunicação, não vai dar. Vocês veem que o ser humano está caminhando de uma forma tão ridícula, tão atrasada, né? Acha que está evoluindo e só está se atrasando. Vocês veem como o ser humano trocou Deus por qualquer outra coisa, qualquer outro objeto. Vamos fazer uma comparação com esse bendito desse celular. Quem que não tem um celular no bolso? Né? A senhora não tem? Parabéns para a senhora. Aqui eu também não tenho, mas depois eu já boto no bolso. Mas infelizmente assim, né? A maioria do ser humano hoje tem um celular. E nesse celular então fica ali horas e horas e horas e horas trocando ideias, conversando com um, conversando com o outro. Será que se fosse contar quem tem um rosário no bolso, quem tem um crucifixo no bolso, quem tem um crucifixo no peito, ou que seja uma imagem de Jesus dentro da carteira? Façam uma comparação para ver. Por que que hoje qualquer criancinha, às vezes de 3 meses, 2 meses, bota um celular perto dela, ela já está com os olhinhos arregalados, né? Já quer ficar olhando para aquilo ali e com um pouquinho mais de idade já sabe mexer no celular. Por quê? Porque ela vê o pai e a mãe ou o irmão grudado nesse celular. Então ela aprende. É por isso que Jesus diz que o ser humano devia ser dessa forma. A família, dobrar o joelho, rezar, porque o filho vai ver e aí ele aprende. Por que tão rápido ele aprende a mexer num aparelhinho? Esse aparelho, quando Jesus falou que viria uma doença muito mais grave do que a AIDS, a gente pode até comparar esse aparelho celular. Ele é bem pior do que a AIDS. Ele está acabando com o ser humano. Está destruindo famílias inteiras. Imagina. A AIDS, e quem adquiriu a AIDS, no caso, aquela pessoa vai sofrer, vai morrer. A família vai sofrer junto. Mas não destrói a família. E o celular está destruindo famílias inteiras, né? Marido largando da esposa, a esposa largando o marido, os filhos já não se entendem mais com os pais não conseguem mais impor ordem dentro de casa. Por quê? Por causa desse bendito aparelho. E não adianta falar. O ser humano se agarra naquilo ali para serviço, para tudo. A gente sabe de pessoas que estão perdendo o emprego por causa do celular. Então, é uma doença isso, né? A gente sabe que ele hoje, para muitos, ele é útil, para quem sabe usar para o lado bom. Eu vou dizer assim, eu estou usando para o lado bom, mas também me atrapalha muito a minha vida. Eu também brigo em casa com a minha esposa, às vezes discuto com meus filhos por causa do celular, né? Sem contar que ele é um aparelho que transmite radiação e está grudado no nosso corpo, no nosso bolso, na nossa mão, no nosso ouvido. Quanto mal deve estar fazendo para a gente? E Deus nos alerta, né? Esses aparelhos infernais, mas a gente não dá ouvido. Aí é todos nós.
Não vamos julgar nenhum nem outro, somos todos nós. Até quem não tem, a não ser essa senhora que eu acredito, talvez que ela não usa. Mas até quem não tem, às vezes pega emprestado de um, ou liga para aquela pessoa, empresta o celular, a pessoa está usando. Então ele virou uma febre, né? Mundial. É uma febre mundial isso aí. E tanto é que vocês veem que eles não param de renovar, né? Eles têm um tempo limite de vida para o celular. É 1 ano, 2 anos, 3 anos o máximo, ele não vai funcionar mais. Você se obriga a comprar outro. É uma forma de gerar dinheiro direto, tirar, né, às vezes tem família que tira do próprio consumo da casa para adquirir um aparelho melhor. Então Jesus disse que as famílias estão se desmoronando, estão se destruindo, porque está faltando diálogo, está faltando oração. A maior riqueza na face da terra é a oração, é o nosso bom Deus, e Ele está sendo esquecido. Quando nós esquecemos dEle, Ele não esquece de nós, mas Ele deixa de lado. E aí o inimigo se aposta nesse momento. E o inimigo, vocês sabem, né, como está falando aqui, ele tem garras mais afiadas do que qualquer tipo de animal. E a gente não percebe que está caminhando errado. Só vai perceber quando caiu no buraco e não tem mais saída. E assim está caminhando a humanidade. É lamentável isso, né? É lamentável. Hoje, com tantas informações, através da mídia, as pessoas esquecem de Deus. Estou falando para vocês, aqui quase que por um pedaço aí dos nossos companheiros está ficando no esquecimento. Daí também vai parar isso daqui também. Por quê? Porque estão se agarrando em coisas que não devem. Não estão querendo mais saber de orar, de rezar, de tirar 15 minutos, meia hora para a oração. O mundo está oferecendo facilidade demais para o ser humano, né? E aí a oração fica de lado. Estão esquecendo de Deus. E aí quando Deus está sendo esquecido, o que Ele falou? Quando que eu voltarei? Quando eu estiver sendo rejeitado novamente. E Ele está sendo rejeitado novamente. Pela maior parte da humanidade. Vocês deveriam pensar bem nessa quaresma. Meditem bem. Se vale a pena a gente trocar qualquer coisa desse mundo pela graça, pela paz que Jesus nos dá. Olha que a gente vem dando exemplo nesses anos todos, e mesmo assim é triste a gente ver que daqui a pouco isso vai parar pelo desânimo e pelo menosprezo das pessoas, né? A gente está sendo menosprezado, estão dando ouvido aí. Tem um amigo lá de Minas Gerais que me falou ontem que na mensagem fala, né? Não adianta mais divulgar isso aqui para o celibatário. E é real. Ele estava assistindo uma missa bonita, de um sacerdote lá, não sei onde. Então ele se empolgou a divulgar para esse sacerdote, né? Levou o folheto, levou um livrinho que tinha em mãos e falou para o sacerdote. Ele deu atenção para ele, mas quando ele falou: o senhor conhece as mensagens do profeta Pedro II lá de Santa Catarina, Balneário Camboriú? E te afasta disso aí, te afasta disso. Isso é uma seita perigosíssima. Então, aí ele falou: se afasta disso? Tratou isso como isso, né? Então ele disse: então eu não me deu vontade nem de conversar mais com ele, saí de perto. Aí eu falei: é Geraldo o nome dele, Geraldo Quadros. Ele disse: ô Geraldo, está na mensagem isso, não adianta mais divulgar no meio deles, eles não querem saber. Eles sabem. Como é que ele já sabia também? Como é que ele sabe que é uma seita perigosa? Eles sabem, o clérigo está sabendo aqui do santuário. Eles conhecem o profeta. Se Jesus falou que o profeta ia ser conhecido mundialmente, ele é conhecido mundialmente. E vocês acham que o inimigo vai aceitar isso? Ele vai aceitar que o profeta cresça no meio da humanidade? Não, ele vai querer derrubar sempre. Então nós que somos os soldados de Cristo, nós que somos conservadores, como eu falei lá na rádio, e tem muitos conservadores, tem muitos ceifadores que não são ceifadores. Estão usando o nome de ceifadores para não sei o quê. Mas vêm, participam e lá fora são outras pessoas. Mas nós que somos ceifadores, nós que somos os filhos da luz, fiéis a Deus, os soldados que Ele está pedindo que tenha, que nós sejamos então fiéis a Deus. Ele já disse que é uma minoria. Será que até essa minoria Ele não vai ter? Que tristeza, né? Aí sim, aquele lá que está por dizer o fracasso. Fracasso nosso, não de Deus. Nós estamos fracassando. Nós estamos lutando aqui com garras e unhas, né? Para vencer, para levar até vocês a palavra de Deus. Não pense vocês que o nosso dia a dia aqui é fácil, não.
também é puxado, porque o inimigo ataca a gente o tempo todo. É todo dia, não tem folga não, a gente não tem folga. Para quem acha que a gente vive feliz, porque mesmo assim diz que eu vivo só me queixando, né? Ah, se eu fosse me queixar de tudo que acontece. Daí muitos talvez poderiam entender um pouquinho do que a gente passa, que é o nosso dia a dia aqui. É uma provação dia a dia, nós somos taxados de muitas coisas dia a dia, nós somos ignorados por muitos dia a dia, nós somos ridicularizados aqui. Vocês acham que isso aqui é brincadeira, mas nós não vamos dar o braço a torcer, nem que fique só nós novamente, a família aqui com as pessoas que acompanham aqui, né, que estão perto. Vai ficar só isso? Que fique. E se é isso que Deus quer, porque eu sei também que nada acontece se Deus não permite, né? Se está acontecendo é porque Deus está permitindo. Mas é triste, é muito triste a gente ver uma obra desse tamanho, desses anos todos, ficar lá no esquecimento, ficar lá menosprezada num cantinho. Então vocês, me perdoem mais uma vez, vocês podem e devem ajudar essa obra a ficar em pé, a nós divulgar, porque existe muita gente nesse mundo que precisa ouvir a palavra de Deus. Tem que ser reforçado dia a dia. Talvez nós aqui, se não tivéssemos um ou outro aqui também, nós poderíamos cair, né? Mas graças a Deus a gente conversa um com o outro, a gente tem o diálogo diário aqui um com o outro. Então a gente vai se reforçando. Agora quem está lá fora, né? Um pai de família que é sozinho, a família lutando contra. Se ele não tem uma palavra de quem ouvir, daqui a pouco ele vai fracassar. Uma mãe é a mesma coisa, um filho igual. E tantos assim, né? Às vezes a família inteira não consegue, porque o restante da família luta contra. Aqui nós temos casos de família, né? Uma prima que vinha aqui, começou a dar ouvido ao pai, começou a dar ouvido aqui a nós, os primos, e começou a mudar seus costumes. Cada vez que vinha, ela mudou o seu traje, mudou o jeito de agir, o jeito de falar, e depois, passou um tempinho e não veio mais. Vamos saber o que era, que a família pegou pesado com ela, né? Começou a debochar, porque ela estava mudando, e voltou para lá, não teve resistência. Então é assim, se a gente não tem com quem dialogar o dia a dia, nós podemos cair no fracasso. E o inimigo, não pense vocês que ele é fraco, não. O poder que Deus deu para ele, ele não tirou. Ele tem aquela capacidade de enganar qualquer um de nós aqui, se nós não nos agarrarmos a Deus. Nós temos que ter, a maior virtude que nós temos, está ali, ó, no sacrário, dobrar nossos joelhos e rezar e pedir proteção para Deus. Não esqueçam, nessa quaresma, de meditar bastante sobre isso. Não deixe fracassar a oração na sua casa, na sua vida. Carregue um rosário, um terço no seu bolso, um crucifixo, uma medalha, uma fotinho de Jesus na sua carteira, onde for, mas viva protegido, porque o inimigo ele não vai deixar barato não, ele vai nos atacar direto. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia, vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.